Olá, sejam bem-vindos ao Lado a Lado Cast, em mais um episódio divulgando durante a nossa semana de imunização. Eu sou Marlene Oliveira, fundadora e presidente do Instituto Lado a Lado pela Vida. Todo o conteúdo da semana de imunização está disponível nas redes do Instituto Lado a Lado pela Vida. No Instagram, nós somos @Instituto Lado a Lado pela Vida. No YouTube, Lado a Lado TV. E no nosso portal, ladoalado.org.br. Nesse episódio, nós vamos conversar sobre infecções que são preveníveis por vacinação: meningite B, sarampo e coqueluche. Quem vem retomando espaço nos noticiários. Isso nos preocupa. Para isso, recebo o professor e médico Dr. Eitan Berezin, doutor em pediatria e membro do Departamento Científico de Infectologia da Sociedade Brasileira de Pediatria. Doutor Eitan, seja bem-vindo ao Lado a Lado Cast. E para começar o nosso bate-papo, eu queria muito que o senhor falasse com a nossa audiência e falasse um pouquinho quais os tipos de meningite B, né? De meningite, tanto para a população adulta quanto para a população infantil. Bom, a meningite é uma doença, né, que afeta o que a gente chama as meninges, as meninges são algo que envolve o cérebro, né? Então você tem uma infecção e essa infecção acaba podendo afetar todo o cérebro como um todo, né? Ela tem aqueles sintomas basicamente mais ou menos conhecidos, fica com o pescoço duro, febre, vômitos, crianças pequenas têm sinais um pouco mais não tão claros de terem meningite, né? As bactérias que podem causar meningite. Primeiro eu vou falar do Haemophilus influenza tipo B, porque esse afeta principalmente crianças pequenas, mas é o que já tem uma vacina há mais tempo, né? Então a vacina conjugada que eu digo é que tem a cápsula da bactéria mais uma proteína que ajuda na sua imunização. Foi a primeira que surgiu e essa meningite diminuiu, ou quase que terminou, mas tem muito poucos casos de meningococo B, digo de Haemophilus B. Depois nós temos o meningococo, né? Que é o mais clássico causador de meningite, já causou algumas grandes epidemias aqui no estado de São Paulo, principalmente. Houve uma epidemia histórica, né, na década de 70, né? Tão grande quanto a pandemia de Covid aqui, né? E até mais grave, porque a doença tem manifestações muito graves. O meningococo, ele tem basicamente alguns sorogrupos, né, que são associados à infecção. Você tem o sorogrupo A, que foi o que causou primeiramente aquela grande epidemia, o sorogrupo C, ainda é um dos mais frequentes no Brasil, o W e o Y. O W e o Y não são tão frequentes no Brasil, mas são muito frequentes, principalmente o W é frequente nos nossos países vizinhos, na Argentina, no Chile, né? Então, mas não, são menos frequentes no Brasil. Teve um pouco mais desse sorogrupo em Santa Catarina, né? Talvez até com alguma associação com os argentinos. E depois você tem o sorogrupo B. O que nós temos já de vacina no Ministério da Saúde, né? Que são as vacinas dadas gratuitamente nos postos de saúde. O Haemophilus B, nós já temos a vacina. Depois temos a vacina para meningococo C, que foi a primeira que foi incluída no nosso calendário. E naquele momento, realmente, o meningococo C era o mais frequente
dos meningococos no Brasil, e agora tem também para adolescentes a vacina meningococo ACWY, né? É importante a vacina na adolescência, porque muito da transmissão ocorre na adolescência, onde eles portam mais a bactéria. E, finalmente, tem o meningococo B. O meningococo B ele é um pouco mais difícil de ter imunidade, porque a cápsula... Os outros têm uma cápsula de açúcar, né, poliribosacarídica, que faz o que facilita uma vacina para ela. O meningococo B tem uma cápsula que é muito parecida com as estruturas humanas. Então, ela não é imunogênica. Então, ela teve que ter mais adaptações e ser uma vacina à base de proteína, e o que tornou ela uma vacina mais cara. Então, por isso, hoje o meningococo B, pelo menos na faixa pediátrica, é o mais frequente, uma vez que as outras estão recebendo vacinas, mas ela não está no calendário público de imunização, só está no calendário privado. Em 2023, foram registradas 886 mortes por meningite no Brasil. Quais são as estratégias adotadas para mudar essa realidade? E qual a razão por trás da cobertura vacinal da baixa da meningite, né? Porque a gente, há um tempo atrás, a gente não estava ouvindo, né, falar de que estava tendo mortes por meningite com esses números, né? A que se deve isso, doutor? E, além de tudo, a outra meningite, que a bactéria causadora do meningite é a meningite pneumocócica, né? Uhum. Tem que lembrar também que meningites, essas são aquelas que a gente chama de origem comunitária. Também tem as meningites por outras bactérias que são de origem hospitalar, pós-cirúrgicas, que até acabam sendo um número maior, né? Então, nós temos ainda casos de meningite, mas diminuiu muito. Uhum. Com a imunização, caiu a um número bem menor do que tinha. Mas o meningococo B, nós não temos a cobertura vacinal, porque ela só está no calendário privado. Então, esse já é um problema. Uhum. O pneumococo, que é hoje a maior causa dessas de meningite é o pneumococo, ela é causadora, ela tem muitos sorotipos, e os sorotipos nem sempre eles são cobertos com a vacina. Por que a cobertura vacinal diminuiu, se é que ela já não era tão alta quanto a gente imaginava, né? Uhum. Porque os cálculos, a forma de contar também mudou de como você imuniza, né? De quanto você imuniza. Antes você tinha uma contagem, o governo contava pelo número de doses aplicadas, hoje é uma contagem individualizada, vai vindo por pessoa, quer dizer, o sistema tem que ser alimentado com cada um que é imunizado, que é diferente. Uhum. Então, isso também é associado a uma queda, pelo menos de informação. Mas tem uma queda de imunização. Durante a pandemia houve uma queda realmente, né, de procurar postos, as pessoas não queriam levar filhos em postos de saúde, né? Agora você tem alguns problemas, por exemplo, a imunização na faixa etária acima de 1 ano. As mães, em geral, porque você tem o esquema de imunização, é mais ou menos assim, 2, 4, 6 meses das meningites, conforme for, nesses primeiros 6 meses, e depois você tem as doses de 1 ano. As doses de 1 ano acabam faltando mais, porque a mãe começa a trabalhar e começa a ter mais dificuldade de levar o seu filho para imunização. Então, os nossos postos também, eles não estão trabalhando em horários abrangentes, né? Às vezes se vai ao posto e não tem a vacina. Esse é um outro problema, né? Tem um pouco do anti-vacina,
Mas eu não acredito que esse seja o fator mais importante. Ele existe, mas não é, o mais importante que os outros fatores. Uhum. Agora mudando um pouquinho, doutor, e a gente vamos falar agora um pouco de sarampo, né? No Brasil, não são registrados casos de sarampo desde 2022, que nem agora, em 2022, parece que teve 90, no estado de São Paulo, acho que teve 92, 93 casos. Quando você vê a OMS falando, né, dessa volta de casos de sarampo, a vacina, com relação à imunização do sarampo, você percebe que está tendo um reforço, né, em falar na importância de vacinar especificamente para o sarampo. Por que, que a gente está tendo que reforçar essa mensagem? Coisa que a gente, há um tempo atrás, a gente percebia que isso já estava incutido na cabeça ali das gerações, né? Porque são gerações que tiveram sarampo, as anteriores. As gerações atuais não tiveram, Uhum. tiveram, Não viram, não né, viram essa... sarampo. Uhum. Então, há doenças que não se tem mais, você sempre tem uma dificuldade maior no reforço da imunização. Mas nós tivemos uma epidemia de sarampo no estado de São Paulo em 2019. Nós tivemos muitos casos, mais de 10 mil casos. É interessante o sarampo, quando eu comecei a ser médico, né? Na década de 80, morria muita criança de sarampo. Muita. Era assim. Eu lembro, até fui rever esses dados, em 1980, morreram mais de 700 crianças por sarampo. Aí, mesmo nessa epidemia que nós tivemos em 2019, nesse número grande de casos, não teve quase mortes, né? Então, o sarampo era uma doença muito prejudicial. Em crianças malnutridas era mais prejudicial ainda, né? Mas você precisa ficar repetido. O sarampo, a vacina de sarampo é dada conjuntamente com a cachumba e com a rubéola. Uhum. A rubéola é uma infecção cuja preocupação maior sempre foi a rubéola congênita, né? Então, gestantes adquirem rubéola, mas a forma de você impedir foi vacinar todo mundo, com idade entre 1 ano e 1 ano e meio. E a cachumba ainda aparece por aí de vez em quando, mesmo em pessoas imunizadas, né? Porque há uma queda de proteção com o tempo, então isso ainda pode acontecer. Uhum. E o sarampo, existe mais um problema com o sarampo, que já não é cobertura no Brasil, é a má cobertura em outros países, né? Particularmente na Europa. Então, tem alguns países até tidos de primeiro mundo, França, Itália, a cobertura vacinal é baixa para sarampo. Uhum. Então, você acaba tendo também risco de aquisição de sarampo em viagens. Então, esse é um problema adicional. O problema da má cobertura não é brasileiro, Sim. ele é mundial. Uhum. E qual a orientação que o senhor daria para uma mãe, né, que, por exemplo, hoje vai fazer uma viagem, né, ou que vai para esses países, né? Qual que é a orientação? Então, a criança tem que estar com a imunização em dia. Perfeito. Um dos problemas é abaixo de 1 ano. E após essa epidemia de sarampo que nós tivemos, aqui em São Paulo passou a se dar uma dose inicial aos 6 meses. E agora está sendo retirada. Mas se a criança que for viajar for abaixo de 1 ano, eu acho que é aconselhável tomar essa vacina antes de 1 ano. Se você recebe essa vacina antes de 1 ano, ainda assim, depois de 1 ano, tem que tomar 2 doses. Uhum. Ela não conta.
Mas no estado de São Paulo nós estávamos dando agora, até bem pouco tempo atrás, uma dose aos 6 meses e depois mais 2 após 1 ano. Uhum. Agora, doutor, eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre coqueluche. A gente sempre fala, né, do aparecimento da doença nesse período de inverno. Como orientar, né? Porque eu acho que as pessoas têm uma certa dúvida, né? Coqueluche, né? Fala pouco, existe uma certa dúvida, né? O que é a coqueluche? Então, a coqueluche, além de ser a coqueluche do momento, né, ela é uma doença, né, que ela é causada por uma Bordetella pertussis, né, e ela também, com a melhora da imunização, ela desapareceu um pouco, né, então você já não tem ninguém da, no, da minha geração, as pessoas tinham coqueluche. E elas tinham numa certa faixa de idade, entre 2 e 7 anos, né? E ficava com aquela tosse. Eu não lembro da minha coqueluche, mas lembro dos meus irmãos, que tosse sem parar, tem um guincho no fim, e é uma tosse que dura muito tempo, dura 1 mês, então é uma doença que incomoda muito. A vacina de coqueluche, existem 2, uma que é dada no posto de saúde, né, no calendário nacional de imunização, que é uma chamada células inteiras. E nas clínicas de imunização, no sistema privado, tem uma outra vacina, que é a chamada a vacina acelular, que ela é feita de componentes, ela é um pouco mais purificada, e ela é menos sujeita a reações adversas, mas a proteção é a mesma. A vacina da coqueluche, ela não tem uma proteção duradoura, quer dizer, ela não vai ser uma proteção para o resto da vida. Ela tem uma proteção que vai durar lá seus 5 a 10 anos, né? E então você pode, depois desse período, a pessoa pode, mesmo vacinada corretamente, ela pode ter a doença. Uhum. Nesse caso, mas no adulto jovem, ela vai passar como uma gripe. Só que agora a gente está tendo o seguinte, né? Nós estamos tendo melhores métodos diagnósticos para aqueles pacientes que apresentam um quadro infeccioso desses meio característicos, com tosse. Então vai procurar se tem o vírus, e agora nesses kits também tem coqueluche. Então está aparecendo mais coqueluche agora, porque se está fazendo mais diagnóstico. Quando que ela é mais perigosa? Qual a idade? E nós tivemos no período de 2014, nós tivemos assim a coqueluche foi uma coqueluche do momento mesmo no mundo todo. Teve muitos casos de pertussis em todo o mundo. Uhum. Então o que acontece? Esse jovem, ele tem coqueluche, aí tem um nenezinho na casa dele, ele transmite para o nenezinho. Esse nenezinho, ele tem um quadro muito mais grave, e com perda de fôlego, necessidade de terapia intensiva, né? Então começa aí já um quadro mais de risco na criança nos primeiros 6 meses de vida. E isso até antecede a vacinação da criança. Uhum. A partir desse número de casos de coqueluche muito elevado em crianças pequenas, o que foi feito no Brasil e no mundo inteiro, se incluiu uma vacina de coqueluche, né? Uma vacina dupla, tríplice acelular, da gestante. Então, vacinando a gestante foi a forma de proteger o nenê pequeno, né? Porque aí há uma passagem ativa dos anticorpos da gestante para o nenê, para o recém-nascido. Então ela recebe todo o sangue, então ele passou a ter proteção. Isso ajudou muito na redução dos casos. A outra coisa que também se faz, né, mas aí já não vai entrar pelo calendário público, vai ter um nenê, vai nascer um nenê na minha casa, tem a mãe, tem o marido, tem os irmãos, tem tios, cuidadores, aí vacinar toda essa família
toda essa estrutura familiar para coqueluche, isso também ajuda a evitá-la. Mas o grande risco da coqueluche é mesmo na criança pequena, mas você pode ter em todas as idades, né? E você poderia auxiliar um pouquinho se você começasse, seria talvez, além de fazer na gestante, fazer em todos os adolescentes. Mas a durabilidade dessa proteção é uma das questões. Ela não é alta. O Brasil é um modelo para o mundo quando falamos em vacinação contra meningite, sarampo e coqueluche? Faz parte do mundo. Eu nem sei. Essa história do modelo para o mundo também também é algo um pouco ilusório, né? É como a seleção brasileira de futebol, né? Faz parte, faz parte de um certo apoio. O Brasil realmente teve grandes façanhas na imunização. Por exemplo, terminou com a poliomielite. O Brasil tem outros países, muitos países conseguiram todo esse sucesso. Mas o Brasil, eu acho que tem uma parte especial, porque é um país com uma população muito grande. Às vezes você vai comparar com o Uruguai, ou com países com populações muito pequenas. O Brasil tem uma grande população. Então, quando você vai pensar em vacinação no Brasil, pensando no público, você já começa de mais ou menos 3 milhões de nenês que vão ter que ser vacinados. Então, e muitas vezes as pessoas até não entendem. Porque vacina de meningococo B, por que eu não dou para todo mundo? Porque eu vou precisar vou precisar arrumar a empresa que fabrica, vai precisar fabricar 10 milhões de doses por ano. E nem sempre você tem esse quantitativo aqui disponível, né? Como ocorre com a vacina de dengue. Você não tem a empresa consegue fabricar no máximo 1 milhão de doses por ano. Então, você não vai ter como ter mais. Então, esse é um outro problema. Então, o mérito do Brasil é de ser um país grande, né? Com uma população grande e diversa. A gente, às vezes, até vê aquelas fotos, né? Das pessoas chegando em locais muito remotos no Brasil, atravessando pontes, indo de barco para fazer imunização. Então, isso é bastante meritório, né? Você conseguir atingir populações diversas, porque uma coisa é falar vacina em São Paulo. Até em São Paulo também tem lugares bem difíceis de chegar. Mas você imagine, na Amazônia, nos indígenas, e todas as populações que nós temos. Então, é por isso que eu acho que o Brasil tem realmente méritos no que conseguiu em imunização. E para encerrar, doutor, eu queria muito que o senhor deixasse uma mensagem para a nossa audiência, reforçando muito a importância da vacinação para as crianças e a importância da vacinação para a primeira infância. Faz parte, né? Acho que a gente nunca deixou de acreditar que a vacina é muito importante na criança. Às vezes, até a gente chegava-se a um conceito que ainda não acabou, que vacina é coisa de criança. Vacina não é coisa de criança somente, né? Principalmente de criança, mas tem que se vacinar adolescentes, vacinando adultos, vacinando toda a família. Você também protege a criança, né? Você protege a criança de receber, de se infectar por alguém, e quando você vacina a criança, você, além de proteger a própria criança, também está protegendo o seu ambiente familiar. Então, é muito importante manter o calendário em dia, fazer todas as vacinas necessárias no primeiro ano de vida e durante todas as épocas da vida. Eu acho que nunca houve muita dúvida que você tinha que vacinar crianças, né? Talvez algumas dúvidas aumentaram um pouquinho nesses últimos anos, né? E as dúvidas, às vezes, são por razões diversas, né? Mas aqui nunca houve muita essa questão de duvidar da vacinação. E outra coisa, né?
há uma limitação. Às vezes, o governo não consegue ter todas as vacinas. As vacinas, às vezes, não chegam. Ou porque a empresa que tinha que trazer não consegue. Então, fui no posto e não consegui vacinar porque a vacina não estava lá. Volte e vacine, né? Tente ir de novo, né? Faça o governo usar o que ele gastou, né? no teu benefício. Então, tem que também ter um pouco dessa compreensão de que nem tudo, às vezes, corre tão bem como a gente gostaria, como se gostaria. Sim. Então, isso também é muito importante. Olha, não tem aquela vacina, não vou mais. Não, tem que ir e procurar se vacinar, porque isso também acontece. Né? E às vezes não tem ali naquela localidade, busque algum lugar ali perto da sua casa, às vezes tem outro, né, em outra unidade básica de saúde, vá na outra unidade, né? Eu acho que às vezes também a gente tem que fazer a nossa parte também, né? É importante ser proativo. Eu fui, mas só vai ter daqui um mês. Então volte daqui um mês. Sim. Isso Exatamente. também ocorre. Então, essa é uma das causas de falhas mesmo. Uhum. A gente tem que entender que, às vezes, também, as mães hoje trabalham. E o governo também tem que fazer algumas partes a mais, né? Acho que os postos, eles têm que funcionar até mais tarde. Tem que lembrar que a população, às vezes, tem dificuldades de sair da tua atividade, do teu trabalho, para levar seu filho, sua filha, para imunizar. Um outro ponto muito importante, além da imunização da infância, é do adolescente. Isso também é algo que deve ser insistido na imunização do adolescente, aumentar a importância, que o adolescente sinta maior importância nisso. Primeiramente, assim, queria agradecer, né, o senhor ter aceitado participar desse bate-papo. Foi assim muito importante, né, essas informações que o senhor compartilhou aqui com a gente. E eu quero deixar aqui o nosso agradecimento em nome do Instituto Lado a Lado e deixar aqui o canal à disposição, né, do senhor para todos os momentos que o doutor quiser vir até aqui para compartilhar a informação. E se o doutor quiser deixar aqui uma mensagem final, fique à disposição aqui para deixar essa mensagem final. Prazer participar, agradeço o convite. E é importante, né, que a população, né, se organize, tenha organizações, né, que ajudem a manter tudo que é importante, né, na população, para a saúde, né, da população, saúde, educação. Então, esses institutos, como Lado a Lado, acabam sendo muito importantes, né? Essa participação ativa é algo de grande importância, né, para a melhora das condições de vida de todos. Gostaria de agradecer a sua presença, doutor Eitan, e a todos que assistem o Lado a Lado Cast. O programa segue disponível no nosso canal do YouTube, o Lado a Lado TV, e também em nosso site, que é o ladoaladopelavida.org.br. Para mais informações, acompanhe todas as nossas mídias. Muito obrigado e eu aguardo vocês no próximo episódio.